Mas em Atos capítulo 7, falando sobre a morte de Estevão, Atos 7, de 51 a 60, ele está terminando, está quase chegando na hora em que ele morre, e ele tinha pedido o direito de falar, então ele faz toda uma pregação, e no finzinho ele diz, versículo 51, Atos 7, 51, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Eu queria frisar esta palavra, incircuncisos de ouvidos. Eu já vi muitas vezes a Bíblia falar incircunciso de coração, incircunciso na carne, mas incircunciso de ouvidos. É uma coisa que Estevão agora, antes da morte, fala. Incircuncisos de ouvidos. Sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Qual dos profetas, vossos pais, vocês não perseguiram? Mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardaste. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é eterna, que muda o nosso interior. Senhor, a tua palavra que brota sem que a gente saiba como, na parte boa do nosso coração, adubada pelo teu Espírito, ó Deus. Que essa palavra agora, ó Deus, faça aquilo para o qual ela foi designada. E que cada parte, ó Pai, da Bíblia, que lermos esta noite, cada testemunho, cada experiência, cada mensagem, cada profecia, cada ordenança, de um daqueles que tu escolhestes para estarem trazendo esta palavra escrita, ó Deus. Que cada parte dessa possa fazer diferença em nós. Possa, de fato, tocar no fundo de nossa alma. Possa estar, ó Deus, pelo teu Espírito, convencendo o nosso interior e nos fazendo crescer na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Senhor, e também nós agora tomamos autoridade sobre a ingerência do mal. Mal que está vencido, mal que já é derrotado, mal que por si próprio é perdedor. Nós confundimos agora toda a ingerência do mal, toda a ação de principados ou potestades neste local, agora está repreendida em nome de Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo resultado de vida que o Senhor traz à tua igreja nesta noite, também no nome de Jesus. Amém. Em Jeremias 6:10, nós vamos estar passando por uma série de versículos hoje. Ele repete isso. Ele fala, a quem falarei, testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Eis que seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Eu tinha pensado no nome para essa mensagem que Deus vem mexendo comigo durante coisa de uma semana e meia, de fé em fé e de boato em boato. Eu estava pensando levar o pensamento nosso a caminhar junto nessa maneira, de que a gente vive de fé em fé, de glória em glória, um passo atrás do outro no reino de Deus. Ou que muitas vezes a gente vive de boato em boato, de preceito em preceito, de fuxico em fuxico, de discórdia em discórdia.
E essa confusão que existe da mistura dessas duas coisas, de coisas que são sagradas, de coisas que vêm de Deus, e daquilo que a gente absorve de um amigo, de um inimigo, do mundo, da televisão, de qualquer outra parte que não seja de Deus, essas coisas batem dentro da gente e às vezes falam mais alto do que a palavra de Deus. E a gente deixa de andar nos caminhos do Senhor, deixa de observar o que a Bíblia diz. Às vezes coisas tão simples, elas passam por a gente e a gente se acostuma nessa inércia pecaminosa de permitir que palavras, elas possam mudar a minha maneira de ser crente. Eu tive pensando um outro nome para esse estudo, ou para essa mensagem, e eu gostei do nome Tenho Ouvido Vozes. Esse nome Tenho Ouvido Vozes, eu me lembrei de uma fotografia de um demente. Eu acho que eu vi essa fotografia quando tinha 5 ou 6 anos. Mas era um indivíduo assim, com o cabelo meio despenteado, olhando assim, ó. E você percebia claramente pelo olho dele, ele estava ouvindo alguma coisa, e não tinha nada ali. O demente é exatamente isto. É uma pessoa que ouve vozes. Nós podemos ouvir vozes sendo dementes. E demente me lembra de demônio. Ou podemos ouvir vozes que vêm diretamente do inferno. Às vezes as nossas próprias vozes. Às vezes a voz do nosso vizinho, do nosso próximo. Mas tem voz por tudo quanto é canto. Se é uma coisa que existe hoje no mundo, são vozes. Quem já ouviu o ditado, você é aquilo que você come? Você é o que você come. Você vai num interior, carente, pobre, o pessoal não tem proteína, não tem muita comida. Tudo que você come acaba sendo transformado aqui dentro. E esse meu corpo é resultado do que eu comi. Uma boa alimentação, farta, muito farta, dá nisso que está aqui. Se eu não tivesse essa fartura, né, tivesse, quem sabe, lá no campo missionário, né, eu só vi um lá assim. Mas a gente é o que a gente come. E quando você escolhe a sua comida, principalmente as mulheres, elas compram diferente do jeito que eu compro. Elas pegam 4, 5 tomates para escolher um. E elas olham tomate de tudo quanto é canto. Algumas... Eu pego tomate. Então, elas querem diferenciar o alimento que está podre, contaminado, mirrado, seco. E falando sobre alimento, olha lá em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, de 1 a 4. Eu vou querer chegar no versículo 6 e 7. 1 Timóteo 4, de 1 a 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. As duas palavras aqui, obedecer, se obedece uma ordem. Ensino é uma coisa que se faz com a boca, vem através da palavra. Pela hipocrisia dos que falam mentira, hipocrisia é uma coisa que é mostrada também muitas vezes através de palavra, e mentira é mostrada através de palavra, e que tem cauterizado a própria consciência. Aí dá uma série de coisas aqui, né? E no versículo 6, que é o que interessa mais. Porque é a palavra de Deus, pela oração, santificação, aí no 6. Expondo estas coisas aos irmãos, Paulo está aconselhando Timóteo. Aí ele fala um monte de coisa assim, olha, nos últimos tempos, um monte de gente vai ensinar heresia. E essas heresias vêm do diabo. Aí ele fala para Timóteo, se você ensina isso para o povo, se você alerta o povo destas coisas, é isso que está aqui, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Aí diz aqui,
Vamos ler. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Alimentado com as palavras da fé e com a boa doutrina que tens seguido. Da mesma maneira que você deve escolher a comida, você deve olhar o rótulo, se está vencido, se não está. Se aquilo que era uma boa comida, de repente ficou venenosa. Da mesma maneira, cada coisa que entra no nosso ouvido é alimento. Aqui diz, avisa a igreja que nos últimos tempos, pessoas vão se apostatar da fé, vão deixar a fé, obedecendo a ensinos de demônios, obedecendo a hipocrisia, obedecendo a mentira. Porque se você fizer isso e avisar a igreja, você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo, alimentado, e aí a palavra que eu quero frisar aqui, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O alimento espiritual nosso, ele vem pela palavra. Ele vem pela palavra que você ouve, pela palavra que você lê, pela palavra que você vê. Se você permite entrar na sua vida muitas palavras que não vêm de Deus, de repente você não tem nem mais controle. Quem conhece o salmo da televisão? O salmo que fala sobre a televisão. Ok. Vamos lá, Salmo 100 e 101. Olha aqui. Cantarei. Vamos ler junto quem tem a minha versão. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da... Ó, quando virás ter comigo. Agora começa. Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta, aonde? Diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe o coração perverso, não quero conhecer o mal. Nada disso se me pegará. Se você permite que programas de televisão tracem o seu destino, a sua maneira de pensar, como você age, se você permite o telefone ou o telefonema que você recebe, vem cá, vem cá. Obrigado. Se você permite o telefonema que você recebe te desviar da palavra sã, da palavra da verdade, das coisas que vêm de Deus, das coisas que vêm de cima, você está se deixando pegar. Você está deixando com que essas coisas se apeguem a você. Aquilo que Jó falou, fiz aliança com os meus olhos. Aliança é a circuncisão. Quando Deus fez a aliança com Abraão, e a aliança da circuncisão, isso significa, eu vou ter uma aliança de sangue com você. Jó fala, eu fiz aliança com meus olhos. Duas partes da Bíblia falam, incircuncisos de ouvidos. São pessoas que não fazem aliança com seu ouvido. Elas ouvem qualquer coisa. Elas andam de boato em boato. Elas andam de fofoca em fofoca. Você sai, volta e ouve a primeira frase. Você sabia o que aconteceu essa semana? Você já ouviu que? Sabe que? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 22 diz: buscai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual, que é a palavra. Em Hebreus, a passagem que foi lida aqui pelo Rejoice,
Essa mesma passagem, um pouquinho antes, diz: eu não pude dar leite a vocês. Passado o tempo que já se passou, que vocês deviam ser mestres, eu tenho que voltar a dar alimento, leite, não alimento sólido. Coríntios diz a mesma coisa. Eu não pude dar alimento sólido, eu tive que dar leite, porque ainda são crianças em Cristo. A gente tem que crescer nessa área de o que a gente deve ouvir, o que a gente deve reter. Você é o que você come. Espiritualmente, você é o que você ouve e crê. Tudo aquilo que você crê, você ouviu. Tudo. Todas as coisas que você crê, você ouviu. A fé vem pelo ouvir. E se você ouve lixo, você crê em lixo. Se você ouve fofoca, você crê em fofoca. Se você ouve que o irmão fez isso, que a irmã fez aquilo, que alguém disse isso, que alguém disse aquilo outro, você crê nessas coisas. E a sua vida fica mais em torno das últimas do dia do que, na verdade, na palavra de Deus. Jesus era radical com isso. E nós vamos ver o que Jesus fez. Mas eu só queria colocar mais algumas palavras sobre a palavra como veneno na nossa vida. Em 2 Timóteo 2, 14 e 15. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas. Contendas é briga. Isso é a palavra de Deus falando. Dá testemunho perante todo mundo para evite contenda, evite briga. Palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Existem palavras que não servem para nada. Elas só têm uma finalidade: puxar o tapete de quem está ouvindo, subverter, fazer com que aquela pessoa que era direita virar um subversivo. Subverter é tornar alguém um subversivo. Subverter os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus como aprovado obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a... Está notando que de um lado ele fala assim: evita esse blá, 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 vai lá e lê a Bíblia. Olha o oposto, o que é? Se você perguntar como é que eu faço então para parar de dar tanto ouvido ao que o povo fala, vai ler a Bíblia. Evita falatórios, contendas, briguinhas, blá, blá, um monte de palavra que não aproveita para nada, a não ser para fazer de você uma pessoa subversiva. Ah, eu não quero ser subversivo. Então, vai ler a Bíblia. Apresenta-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. São dois versículos juntos que coloca de um lado, ficar dando ouvido a palavras, e de outro, como que você reprime isso? Através da palavra de Deus. Tem um segundo versículo também que fala da mesma maneira. Ele está... é no próximo, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se encontram Himeneu e Fileto. Aí vem agora aqui a causa, olha. Esses se desviaram da verdade. Então, geralmente, quando a pessoa começa a sair da verdade, e a verdade é a palavra de Deus, você não consegue viver nessas duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue viver em bate-boca, em mexerico, em falatório, em blá, 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 e ao mesmo tempo estar com a palavra de Deus. Então, se você quer a vacina para isso, se você quer o alimento sólido é tudo aquilo que a Bíblia diz que é bom. Tem um versículo bonito que diz tudo aquilo que é de boa fama, que é nobre, aí fala todas as coisas, seja isso que ocupe o nosso pensar, as coisas de Deus. Se eu fosse ler aqui no finzinho também, versículo 24 em diante. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que resistem, na outra versão,
se opõem, aos que se opõem, em expectativa de que Deus lhe conceda, não só o quê? O arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. O retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, se a gente permite que o nosso coração se encha de palavras, se encha de ideias, se encha de acusações, se encha de um monte de coisa, e a lista aqui de pecados que vem pela palavra é uma lista grande. O que a gente vai acabar acontecendo? A gente vai acabar estando enlaçado, nós mesmos, pelo diabo. E aí, quando você está debaixo de laço, aí é difícil. Porque, lembra o que o Josafá falou hoje de manhã cedo? Você vai se acostumar e você vai ficar enlaçado, e para sair dali é muito difícil. A lista de venenos pela palavra que eu achei, eu acho que você pode completar, são maldição. Maldição quando você lança uma praga sobre alguma pessoa. A maldição, ela pode ser feita até com pensamento. Mas a maldição é quando você fala, eu gostaria mesmo que essa pessoa, e aí pensa alguma coisa má. Maledicência é quando você fala para outras pessoas coisas ruins dos outros. Pode até ter feito. O indivíduo fez uma besteira, fez uma coisa ruim. Se você vai para outra pessoa e fala, olha, fulano de tal fez isso, isto é maledicência, isto é um pecado. Se a pessoa não fez e você falou que ela fez, o nome disso é calúnia. Mas se a pessoa fez e você contou o que ela fez, isso é maledicência, é pecado. Julgamento, quando você, sem saber de tudo que aconteceu, você rapidamente puxa a arma. Eu estive num julgamento essa segunda-feira de um brasileiro. Ele iria passar até algum tempo na cadeia e eu fui lá ajudá-lo. E antes do julgamento, o juiz deu uma aula de 2 horas. Que aula bonita! Como que um júri deve se portar na frente de uma pessoa que está sendo julgada. Como que a gente tem a facilidade de que em ouvir uma coisa, aqui está entrando um jurado. O que aconteceu? Fulano de tal morreu. Pensamento do jurado, como que ele matou ela? Porque a gente rapidamente puxa, ele matou. Se ele é réu, está aqui, a mulher morreu, ele matou. Mas não houve. A Bíblia diz, aquele que começa um pleito, parece que tem razão, até que vem um e examina. Então, julgamento é quando você, sem conversar com outra parte, sem ter posse de toda a situação, você puxa a arma e já dá o seu veredito. Julgamento. Calúnia, quando a pessoa não faz uma coisa, você fala que fez. Difamação, quando a pessoa tem uma posição e a sua vontade é que ela se arrebente com aquela posição. Difamação é só de gente que tem uma posição pública. Então, você pode difamar um governador, você pode difamar um pastor, você pode difamar um artista, é alguma pessoa que tem a fama daquilo que ela faz. Então, a sua vontade é que a fama daquela pessoa fique estragada. Isso é difamação. Mentira, a gente já sabe que é. Atrevimento e insolência. É principalmente quando a gente trata com autoridade. E que a gente não respeita a autoridade e você então fala com insolência ou então fala com atrevimento com a autoridade. Murmuração é quando você reclama. Não tem outro nome. Reclamação é a murmuração. Quando você reclama, isso é murmuração. Mexerico, quando você conta fofocas de um para o outro. Bajulação, quando você fala coisas boas para alguém, para agradar porque você está interessado em alguma coisa da pessoa. Arrogância, quando você fala como se você fosse o maioral ou Deus. Palavra torpe, palavrão. Blasfêmia, xingamentos contra Deus. Falsa profecia, quando você diz, Deus me falou e Deus não falou nada. Isso é falsa profecia. Todas essas coisas são pecados que vêm pela boca. Rebelião, quando você junta outras pessoas. Dissensão, quando você quer dividir. Discórdia, quando você não concorda. Todas essas coisas são pecados que vêm pela boca. E isso aconteceu com Jesus. Jesus é o maior exemplo disso. E quando eu estive nessa viagem, pode colocar. Apaga mais um para mim. O Neander compartilhando comigo,
desenvolver um gráfico, e esse gráfico me ensinou bastante, porque é assim, a confiança que você tem numa pessoa, quanto mais ela cresce, e a concordância que você tem com uma pessoa, daqui para lá ela cresce. Então, é o eixo de X e Y, para cima está crescendo, para lá está crescendo. Se você não tem nenhuma confiança e nenhuma concordância, você é inimigo. O inimigo, ele não concorda com você, ele também não confia em você. Se você tem confiança, mas não tem concordância, você é um opositor. Pedro era um opositor. Pedro confiava em Jesus, mas Pedro não concordava. Pedro tanto não concordava que um dia chegou para Jesus e falou, não, Senhor, não faz isso não, tenha pena de ti mesmo. Jesus falou, arreda Satanás. Os discípulos pensavam que Jesus ia ser um outro tipo de líder. Os discípulos não concordavam. Os que seguiam Moisés, eles confiavam em Moisés, mas eles não concordavam com Moisés. Então, quando a pessoa não se concorda, a pessoa é um opositor. Quando a pessoa se opõe, isso daí então é na área da discordância, o grande problema dela só um tiquinho. Quando a pessoa confia, ela vai seguir, como o povo do caminho do Egito fez, como os discípulos fizeram. Eles seguem, eles estão juntos. Porém, eles não se comprometem. Você vê que na morte de Jesus, o que acontece? O pessoal cai fora. Pedro, principalmente Pedro, falou até o quê? Nem conheço ele. A questão da discordância, quando você não concorda, mas você confia. Não, você confia que esse aqui é o local que Deus te colocou. Você confia que eu sou o pastor que Deus colocou sobre você. Mas aí você não concorda. O que acontece é que se alguma coisa lá fora é falada, você fala assim, não, esse é um negócio entre você e o pastor de lá. Eu não tenho nada com isso. Isto é o indivíduo que discorda. Esse é o indivíduo que não tem concordância. Como que se faz para se ter concordância? A chave da concordância é o conhecimento da visão que Deus deu ao pastor, à igreja, ao ministério que você está. Porque é muito difícil você concordar e ir para um local que você não sabe para onde você está indo. Então a tendência do ser humano é se você está andando, e o povo rodou no deserto, e rodou, e rodou, e rodou. Mas quando Moisés saiu do Egito, o que ele falou? Nós estamos indo para onde? Para onde? Para Canaã, para a terra prometida. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que o povo começa a falar? Que terra prometida é essa? Cadê? É melhor a gente voltar para o Egito. Lá a gente estava melhor. Então havia uma discordância inteira. Agora, a discordância desse povo é porque eles não sabiam para onde eles estavam indo. E para você entender para onde você está indo, você tem que ouvir de Deus. Você tem que entender a visão que Deus deu à igreja local. A visão que Deus deu ao líder ou aos líderes que estão sobre você. Você tem que ter essa intimidade. Se você não tem, fala. Fala, olha, eu estou indo junto com vocês, mas eu não quero ser parte do povo. Eu quero ser parte daqueles que concordam. Quando você confia, e quando você concorda, você se torna o quê? Um aliado, um discípulo. Agora, se você não confia, mas concorda, você se torna um traidor. Um deles era Judas. Judas concordava com Jesus, mas ele não confiava em Jesus. Porque Judas tinha a sua própria agenda. Os traidores são aqueles que concordam com a causa, concordam com a maneira, mas esta maneira e a causa são simplesmente um meio para eles mesmos a terem a agenda deles, terem um programa deles. Então eles vão junto com você, olha, estou concordando. Lá na frente ele te trai. Por quê? Porque a confiança dele não está em você. A confiança dele está na agenda dele. Então Judas tinha a agenda dele.
Judas era parte daquele grupo que queria uma revolução. Então ele concordava com os métodos de Jesus, porque tinha muita gente, estava juntando gente, o pessoal estava indo, etc e tal. Mas ele só estava esperando o local certo, a hora certa para pá, dar o bote. O indivíduo que vem para a igreja e que você então abre uma congregação, passa a congregação para ele, e ele começa ali, só esperando a hora de te dar o bote. Esse é o indivíduo que tem a sua própria agenda. Ele confia em você, aliás, ele concorda com você, mas ele não confia que a sua missão é junto com a dele. Esse foi o problema de Judas. Quando você vê isso aqui, só nos sobra como discípulos, como aliados, uma maneira. E a maneira é, eu devo concordar e eu devo confiar. Se eu não concordo, eu devo conversar. Se eu não confio, eu devo viver. A razão que você não confia numa pessoa, geralmente é porque você ouviu coisas dela ou porque você não a conhece. Por quê? Se você estiver seguindo um líder que você viu cometer alguma coisa errada, que não se arrependeu, ouve o que eu estou falando, sai agora. Não fica atrás de um líder desse, não. Ele vai te levar para o inferno. Mas se a falta de confiança sua é porque você deixou o seu ouvido ouvir qualquer coisa, ser envenenado por alguém, Paulo já conhecia e disse e falou o seguinte, contra presbítero, não aceite acusação se não for por meio de 2 ou 3 testemunhas que viram e que podem ser chamadas e falarem, não, eu vi. Então a grande parte, a falta de confiança, ela acontece porque a pessoa é envenenada. Quando isso acontece, se achega a pessoa, começa a conhecer a pessoa, trabalha com ela, viva com ela. A confiança vem através da vida e a concordância vem através da visão. Um bom crente é aquele que vive com a sua liderança e aquele que tem a visão que Deus deu à igreja. Dessa maneira você vive feliz. Dessa maneira o seu ouvido está aberto para as coisas de Deus. Dessa maneira o que você faz sempre soma. Dessa maneira você não está naquele grupo que diz, obedecei aos vossos líderes, para que eles não levem a vida deles gemendo e sofrendo como se fosse um cargo, um fardo, mas levem com alegria o que Deus deu a eles para fazerem. Eu, nessas 2 últimas viagens, isso acontece no Seminário Betel, isso acontece em Ipu, isso acontece lá na igreja do pastor Nê, isso acontece na igreja do outro pastor e do outro, é sempre isso aí acontece no reino de Deus. Cabe a mim, como ovelha, e lembrando agora daquela reunião que houve em Newark, em que o Silas Malafaia estava pregando. Ele falou, na igreja, e ele faz parte de uma igreja que alguns políticos fazem parte. E uma vez ele compartilhando, ele falou isso para os políticos. Você pode ser deputado, você pode ser dono de empresa, você pode ser professor universitário, você pode ser um general, você pode ser qualquer coisa lá fora. Aqui dentro da igreja, você é ovelha. E ovelha faz mé. E aqui na igreja eu sou o pastor. Então você só tem uma coisa a fazer. Ou você se coloca como ovelha e deixa Deus fazer você crescer. Como aliado, como discípulo de Jesus. Ou você fica a vida inteira rodando, parece amarrado por aquele negócio que o Josafá falou, por palavras que pessoas falaram, por histórias que você viveu, por coisas que você ouviu, sem jamais resolver o seu caso. O pastor não pode se rebelar contra você. É só você que pode se rebelar contra o pastor. Então volta à sensatez lá atrás e vê, às vezes a sua vida tem sido um inferno por causa de um outro irmão, por causa de uma outra família. Volta lá atrás, 5, 6 anos, perdoa, transforma esse sentimento ruim que você vem carregando como fardo. O que a gente quer é um grupo de pessoas livres para ouvirem a palavra de Deus, livres para obedecerem ao Senhor, sem esse fardo todo que a gente acaba colocando ou que colocam sobre nós e nós não rejeitamos. Se você quer se rebelar, rebele-se contra o diabo. Seja o maior rebelde contra o diabo que pode existir.
Rebele-se contra a fofoca, contra a mentira, contra a dissensão. Nós já tivemos prova na nossa igreja, toda vez em que estivemos unidos, estivemos todos vendo uma coisa só, numa direção, quantas coisas Deus fez, quantas pessoas foram salvas. Então, se você é ligado a alguém que está triste, se você conhece algum irmão ou irmã que está com problema com esse ou aquele outro irmão, ajuda. Fala, deixa eu te ajudar. E vamos fazer uma limpeza espiritual nos nossos ouvidos. Vamos circuncidar os nossos ouvidos com a aliança do Senhor. E a aliança do Senhor nada mais é do que vivermos isso que nós cremos. Simplesmente vivermos a palavra de Deus. Não existe nenhuma outra filosofia, escola, não é por aí. É simplesmente isso. Vamos viver o que está escrito aqui. Vamos crer nisso e viver isso aqui. Quando a gente faz isso, nossos ouvidos são circuncidados e a nossa direção começa a ser mais clara. Nos tornamos aliados, nos tornamos discípulos e o Senhor é glorificado com isso. Amém? Vamos colocar de pé. Acende essas luzes. Está meio apagado. Tem mais algum recado para a semana que vem? Pessoal do seminário, eu estou dando aula para vocês segunda e terça. E o pastor Honório vai estar dando aula na quarta, por 2 quartas-feiras dobrado. Na quarta e na terça. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. E nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra, mesmo, ó Deus, quando ela vem mais dura, ela possa, ó Deus, demonstrar aquilo que Paulo falou aos Coríntios, que se falando com dureza, se isso produz arrependimento segundo Deus, tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, que então, ó Deus, a tua palavra cumpra isso no coração daqueles a qual ela foi destinada. Dá que a tua igreja seja uma só, dá, ó Deus, que não haja divisão no meio deste corpo. Dá, ó Pai, que a tua visão, ela seja a visão de todos. E com teu Espírito, ó Deus, triunfa neste local, levando cada um de nós, como servos teus, a obediência à tua palavra e somente à tua palavra e à tua pessoa. Glorifica o teu nome no nosso meio. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Dá-nos, ó Deus, saúde. Livra-nos de qualquer problema. Livra-nos, ó Pai, do homem violento. Prospera o teu povo, ó Deus. E, ó Senhor, abre os corações para a tua palavra. Que a tua palavra possa se encaixar, ó Deus, como óleo no coração do teu povo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa ser com todo o povo de Deus, aqui e por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.